um prejuízo de mais de 300 mil reais por causa de um namoro virtual fake. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar para vocês um golpe que está acontecendo no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, que é o golpe do amor. Maria Aparecida, 58 anos, professora aposentada, residente em Lima Duarte, Minas Gerais, teve um namoro virtual por 4 anos com um golpista que tirou muito dinheiro dela. A Maria conta que um dia ela estava navegando pelo Facebook, como ela fazia diariamente, e ela recebeu, do nada, uma mensagem de um estranho que começou a falar com ela de maneira gentil, perguntando como é que ela estava, de onde que ela era, sempre muito atencioso, amoroso. E a Maria disse que no começo achou um pouco estranho, porque era uma pessoa totalmente desconhecida, querendo saber sobre a vida dela, como ela estava, mas ela foi educada, respondeu gentilmente, assim como o homem tinha feito. E aí, no dia seguinte, ele veio com uma mensagem de bom dia, começou a puxar assunto com a Maria, conversaram durante todo o dia e à noite, e aí no outro dia a mesma coisa, depois a mesma coisa, até que ele começou a contar a história de vida dele pra Maria. Ele disse que era um general das Forças Armadas dos Estados Unidos, que estava em missão secreta na Síria. Só que ele tinha sido sequestrado pelos rebeldes e precisava pagar uma quantia de dinheiro bem alta, só que o dinheiro dele tinha ficado todo nos Estados Unidos. E aí ele vivia falando com a Maria e tal, e a Maria foi se sensibilizando com a situação do Richard, dando cada vez mais atenção, e começou a mandar um dinheiro pra ele, pra que ele pudesse pagar o resgate, mas nunca era o suficiente. E tudo isso começou em 2018. Quando foi em 2021, o Richard pediu a Maria em casamento e disse pra ela planejar tudo, que ele iria mandar o dinheiro pra que ela pagasse toda a cerimônia, e no dia do casamento ele ia chegar pra casar com ela. Bom, ele dizia também pra Maria que gostava dos melhores vinhos, das melhores bebidas, das melhores comidas, decoração de alto nível, então que não era pra ela economizar em nada, que era pra ela ter tudo que ela sempre sonhou na vida, porque ele ia pagar tudo pra eles. A Maria conta que o sonho dela sempre foi se casar de branco na igreja com a sua alma gêmea, só que ela não teve uma vida muito fácil, então ela precisou sempre estar estudando e trabalhando, até que ela começou a trabalhar como professora, então ela nunca teve muito tempo para esse tipo de coisa, mesmo sendo o sonho dela, ela sempre foi muito focada no trabalho. Então, quando o Richard apareceu na vida da Maria, ela viu como um sinal e ela ficou muito feliz por ter encontrado a alma gêmea dela finalmente com 58 anos. E ela não tinha filhos, nunca tinha sido casada, então agora aposentada, finalmente ela teria tempo para focar no seu amor verdadeiro e encontrou o homem perfeito, muito atencioso e etc. Então a Maria começou a planejar o casamento. Nisso, a Maria encomendou um vestido de noiva exclusivo que vinha dos Estados Unidos, que custava 3 mil reais. E também começou a planejar a festa com tudo de bom e no melhor. E acabou dando 30 mil reais a festa de casamento. E aí ela falou pro Richard: olha, eu fiz tudo, encomendei tudo, reservei tudo, e a festa tá dando 30 mil reais e o meu vestido 3 mil reais. O Richard falou que não tinha problema nenhum, que ele ia mandar pra Maria um pacote com alguns dólares pra que ela pagasse todas as despesas do casamento, inclusive o vestido dela, pra que quando chegasse o grande dia, ele só ia chegar na hora do casamento e casar com a Maria. A Maria aceitou e ele mandou todo o rastreio do pacote, localização, etc, etc. E falou pra Maria que iria chegar em alguns dias no Brasil esse pacote. Vale lembrar, gente, que a Maria, ela acreditava que o Richard era um general das Forças Armadas dos Estados Unidos e estava preso na Síria por rebeldes. Então, assim, não tem muita lógica você pensar que uma pessoa que tá sendo refém de rebeldes ia ter contato pelo celular ou por computador com uma pessoa de outro lado do mundo, poder falar livremente o que quisesse, inclusive que tava sendo refém, e ficar perdendo tempo o dia inteiro conversando com alguém que nem conhecia, pedindo casamento, sendo que tava sendo refém. Não faz nenhum sentido isso, mas a Maria, de alguma forma, acreditou ou quis acreditar
acreditar em tudo aquilo, já que ele era tão amoroso e cuidadoso e se importava tanto com ela. Depois de alguns dias, a Maria recebeu um telefonema da alfândega dizendo que o pacote que o Richard tinha mandado para ela estava preso e que ela precisaria pagar uma taxa de R$ 4.000 pro pacote ser liberado. Aí a Maria entrou em desespero, porque ela disse que não tinha esse dinheiro. Inclusive, o dinheiro que ela ia ter seria o dinheiro enviado pelo Richard, que estava vindo dentro desse pacote que ficou preso. Então a Maria lembrou que tinha algumas joias que ela guardava há muitos anos e ela poderia vender essas joias para poder pegar esse dinheiro e pagar a taxa da alfândega e liberar o pacote do Richard. E foi isso que a Maria fez. Ela vendeu as joias, pegou o dinheiro, pagou a taxa da alfândega, mas o pacote nunca chegou. E aí ela falou pro Richard: olha, eu paguei, etc. Eles disseram que liberaram o meu pacote, mas o pacote nunca chegou na minha casa. E aí ele pediu mil desculpas, disse que ia resolver esse problema, que não era pra ela se preocupar com nada, tudo daria certo, e perguntou pra ela se ela tinha como arrumar esse dinheiro pra pagar, né, os fornecedores do casamento. E quando ele chegasse, ele ia dar um jeito de resolver esse problema do pacote e pagar o casamento com aqueles dólares que ele mandou pra Maria. A Maria concordou, começou a estourar vários cartões de crédito, pedir dinheiro emprestado, vender tudo que tinha dentro de casa para poder pagar o casamento. Afinal, quando o Richard chegasse e eles se casassem, ele disse que ia sustentar ela 100%. Então a Maria foi vendendo tudo que ela tinha. Sofá, eletrodoméstico, tudo de valor também que ela tinha. Afinal, ela teria tudo novo em breve. As amigas da Maria contam que falaram pra ela várias vezes que isso era golpe, e inclusive era um golpe muito comum com mulheres do mundo todo, mas principalmente com mulheres do Brasil, que acreditavam sempre nessa história do militar americano, do engenheiro americano, qualquer coisa do tipo. Mas a Maria não acreditava, disse que as amigas estavam com inveja e não dava ouvidos pra ninguém. Chegou então o grande dia do casamento da Maria com o Richard. Tudo pronto, a Maria toda arrumada, até que Richard não apareceu. A Maria ficou totalmente desolada e triste, envergonhada. A Maria saiu da cidade, foi morar em outra porque ela tinha vergonha. Todo mundo na cidade, que era uma cidade do interior, ficou sabendo da história da Maria e que ela tinha caído num golpe, que ela foi abandonada no altar. Então ela preferiu sair da cidade pra não ter que conviver com isso todos os dias, com as pessoas na rua olhando pra ela e falando que ela era a mulher do golpe, etc. Antes de ir, a Maria vendeu seu vestido pro brechó de uma amiga. A Maria foi então morar na kitnet de umas amigas que estavam alugando, junto com seu pai. Então, resumindo, a Maria ficou envergonhada, chateada, decepcionada e sem nenhum tostão no bolso. Afinal, ela tinha que pagar todas as despesas do casamento sozinha, o casamento que não aconteceu. Depois de todo esse acontecido, a Maria diz que fez boletim de ocorrência na delegacia, né, por causa do golpe, e ela queria o dinheiro dela de volta, todo o dinheiro que ela tinha mandado pro Richard, que era um golpista, e também todo o prejuízo que ela teve com o casamento e etc. Afinal, ela não tinha mais nada, ela tinha vendido tudo. Segundo ela, ela chegou a fazer 3 boletins de ocorrência contra o Richard, mas as amigas dela duvidam muito sobre isso, porque mesmo depois de todo acontecido, a Maria não acredita, ela não consegue entender, ela não quer entender que aquilo era um golpe, que o Richard não existia. Afinal, eles namoraram por 4 anos virtualmente, então não é pouco tempo, e ela se convencia de que um golpista não poderia fazer isso por tanto tempo. A Maria continuou falando com o Richard, que deu várias desculpas pra ela, dizendo que ele não conseguiu sair, porque ele não conseguiu pagar o resgate, né, pros rebeldes que estavam sequestrando ele. Então ele continuava em cárcere. Quando o Domingo Espetacular foi fazer uma matéria com a Maria, né, pra ela contar a história dela, eles chamaram um especialista em crimes cibernéticos pra poder analisar todo esse caso da Maria e saber quem estava por trás de todo esse golpe, e esse especialista descobriu que estava vindo de 5 IPs diferentes, ou seja, era uma máfia. Essa máfia, ela é bem conhecida pelo nome de Máfia da Nigéria, ou golpe do amor, ou golpe do estelionatário sentimental. São vários nomes, mas é a mesma galera. Eles trabalham em umas lan houses, pegando pessoas que eles consideram que seriam fáceis de manipular e contam toda uma história, cria todo um enredo e para pedir dinheiro para essas pessoas. Algumas levam pouco tempo, outras levam bastante tempo para eles conseguirem. Não é a mesma máfia do tráfico humano,
Porque tem a máfia do tráfico humano, que eles falam que vão se casar com a pessoa e pagam passagem para que ela vá pro país deles, e quando chega lá a pessoa é traficada para qualquer tipo de coisa. Mas também tem o outro tráfico, que é o de órgãos, que eles sempre vão jogando perguntas aleatórias para as pessoas, se ela é saudável, se ela tem algum tipo de problema no coração, nos rins, no fígado, whatever. Pra pessoa não achar estranha essas perguntas, eles dão a desculpa de que é porque eles estão preocupados, porque amam essas pessoas e querem casar com elas, então precisam saber se ela tem algum tipo de problema, doença, etc. E perguntam também, tipo sanguíneo, inclusive. Não faz nenhum sentido, afinal, porque uma pessoa te perguntaria se é tipo sanguíneo do nada, assim. Tipo, eu vou casar com você, mas qual é o seu tipo sanguíneo? Eu não sei qual é a desculpa que eles dão pra isso, mas a galera cai e tem muita gente sendo traficada. Mas enfim, não foi o caso da Maria. O Domingo Espetacular também constatou com esse especialista em crimes cibernéticos que a foto do Richard, na verdade, era sim de um militar norte-americano que já era aposentado. O nome dele era Joseph e ele era casado e tinha filhos. Eles entraram em contato com ele e ele disse que não é a primeira vez que isso acontece. Já foram várias pessoas enganadas por esses golpistas, usando as fotos do Richard para dizer que era ele. Afinal, ele era um homem bonito e também já tinham várias fotos com os uniformes militares de general e etc. Então, para eles era muito mais fácil. Bom, a entrar em contato com o Richard, perguntar sobre isso, falar tipo, olha, eu sei que você não é o homem da foto, que o homem da foto é tal, que mora em tal lugar, que é isso, aquilo outro. O Richard falou para Maria que, na verdade, o Joseph, que é o homem verdadeiro, ele era irmão gêmeo dele, entendeu? O Joseph, ele era irmão gêmeo do Richard. E ele, por acaso, esqueceu de contar isso. Então, tudo que a Maria questionava, ele tinha uma resposta para convencer ela de que ela estava ficando doida e que ele era sim quem ele dizia ser. Bom, esse especialista em crimes cibernéticos, ele fala que é muito comum a vítima se negar a acreditar, mesmo que ela perceba que aquilo é um golpe, custa muito para ela aceitar aquilo. Então, às vezes, ela prefere ficar se iludindo, acreditando que aquele é o homem verdadeiro e etc, que ele vai vir para casar com ela, porque para ela é mais confortável. Afinal, eles dão uma super atenção para a pessoa, são super amorosos, então a pessoa prefere acreditar naquilo do que acreditar que é um golpe. Bom, o Domingo Espetacular também levou a Maria nessa cidade que ela morava, que ela acabou fugindo, né, por vergonha. E lá ela foi até o brechó onde ela tinha vendido o vestido dela, comprou ele de volta, porque ela disse que um dia vai usar com a verdadeira alma gêmea dela, que ela não sabe quem é. E quando perguntaram para a mulher do brechó qual era a história que rodava pela cidade a respeito da Maria, ela disse que ficou surpresa em saber que a Maria estava viva, porque a história que rodava na cidade era de que a Maria tinha se suicidado depois de toda aquela vergonha que ela passou, todas as dívidas que ela ficou e o coração partido. Então as pessoas diziam que a Maria tinha se suicidado, enquanto a Maria só tava vivendo em outra cidade com vergonha. Bom, gente, tem um canal no YouTube chamado Sobrevivendo na Turquia, que é com a Dani Bogione. Ela é ativista contra esse tipo de crime, de tráfico humano. Inclusive, ela dá dicas, ela faz alguns resgates lá na Turquia, ela mora lá na Turquia. Então, ela trabalha em parceria com vários ONGs que ajudam mulheres e resgatam. Às vezes, ela trabalha em parceria com a polícia. E no canal dela, ela conta várias histórias de mulheres que mandam um e-mail pra ela falando que estão num relacionamento sério com um turco, com um árabe, e ela analisa pra ver se é golpe e, tipo, quase 100% das vezes é golpe. Então é bem legal pra quem gosta de saber dessas coisas, eu super indico. Principalmente se você tem alguém perto de você que tá caindo nesse tipo de golpe. É importante para poder alertar as pessoas sobre isso, porque muita gente cai. São mais mulheres mais velhas que caem nesses golpes. E eles sabem exatamente em quem dá esses golpes. Eles conhecem as vítimas em potenciais, então fica de olho aí, galera. Eu vou deixar o canal da Dani aqui na descrição do vídeo para quem quiser ir lá, acompanhar, se inscrever. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é uma história
triste. A Maria, ela disse que perdeu mais de 300 mil reais todos esses anos, contando com o dinheiro do casamento. E ela foi mandando esse dinheiro pro Richard esses 4 anos. Só que as amigas dela acreditam que foi um pouco mais. Só que ela tem vergonha de contar ou algo do tipo. Então é bem perigoso isso daí. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.